Amém? Então eu quero agora fazer a leitura bíblica com os irmãos. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18. João, capítulo 17, versículo 18. O texto nos diz assim: palavras de Jesus na sua oração pelos seus discípulos e pela sua igreja. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ou, em outra versão, do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai, rogamos ao Senhor que, nesses breves instantes em que estaremos meditando na Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos conduza a esse profundo entendimento, não apenas a compreensão racional, mas ao envolvimento da nossa alma com essa missão, para que mais do que saber aquilo que é responsabilidade da Tua igreja, que cada um de nós se sinta comprometido enquanto parte dessa igreja, e entenda que o Senhor espera de nós uma resposta positiva a esse apelo e a essa comissão que o Senhor Jesus confiou a cada um de nós, a de realizarmos a obra do Senhor e conduzirmos pessoas ao conhecimento do Evangelho da salvação. Fala aos nossos corações então nessa manhã, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Meus irmãos, todos os ensinamentos de Jesus, bem como todas as suas ações, foram importantíssimas e cumpriram um propósito. É importante a gente pensar que a obra que Jesus veio realizar, ela era e é grande demais. E ele teve pouco mais de 3 anos para realizar essa obra. E eu fico imaginando, se eu estivesse no lugar de Jesus, quão grande seria a aflição do coração. Pensar assim, olha, o tempo é curto, eu tenho que anunciar o Evangelho do Reino e eu tenho que treinar um grupo de pessoas porque eu tenho um tempo curto, eu tenho que voltar para o Pai e eu preciso ter certeza de que aqueles que ficarão aqui darão continuidade a essa obra. Então, eu, no lugar dele, estaria com o coração assim muito aflito. Eu tenho certeza que ele tinha um cuidado muito grande com essa obra, mas o coração dele devia estar menos aflito do que o meu estaria, considerando a intimidade com o Pai, considerando a certeza de que essa obra daria certo. Mas ele não fez nada por acaso, não fez nada sem um propósito, porque precisava ser assim. Jesus não fez nada sem que isso tivesse um sentido maior, um objetivo maior. Então, quando nós pensamos nos capítulos 13 a 17 do Evangelho de João, e a gente já falou algumas vezes sobre esses capítulos, tanto de forma pormenorizada, quanto analisando os 5 capítulos num conjunto, Jesus tinha ali 2 grandes propósitos. O primeiro era de fazer com que os discípulos entendessem a importância da unidade da igreja. E o segundo era que entendessem a missão que tinham, a missão que Jesus estava confiando a eles quando ele partisse desse mundo. Então, sem essas 2 coisas, a igreja não avança, o reino de Deus não acontece. Nós precisamos ter unidade, porque se nós convidamos as pessoas lá de fora para virem se reunir conosco, nós dizemos, olha, Jesus transforma, e se elas chegarem aqui dentro e não encontrarem transformação, se nós dissermos, olha, Jesus enche o nosso coração de alegria, e chegando aqui, se não encontrar um povo alegre,
Se disseram, olha, Jesus nos une como família, e se eles chegarem aqui não encontrarem essa expressão melhor, né, de família, então o discurso fica vazio. Mas além de vivermos como família, além de vivermos alegres e desfrutarmos e promovermos essa alegria, nós precisamos falar para quem está lá fora do Evangelho da Salvação e dizer para eles que existe um lugar para eles no reino de Deus. Evangelização é a nossa grande missão. Todo o restante daquilo que fazemos enquanto igreja, poderemos fazer lá no céu. Evangelizar não. Evangelizar tem um tempo curto e a gente precisa fazê-lo. O plano de Deus para a evangelização não é difícil de entender. Ele consiste em obediência e sacrifício. Jesus foi enviado por Deus e obedeceu a Deus, dando a vida para que pudéssemos ser salvos. Ele cumpriu a missão dele. Mas, para que o plano prossiga, Jesus nos envia. E precisamos obedecê-lo e nos sacrificarmos para que outros sejam salvos. E eu gosto de pensar sobre essa palavra sacrifício, porque se nós não estivermos dispostos a sacrificarmos algumas coisas na nossa vida, o que nós vamos fazer, uma vez crentes em Jesus Cristo, é nos limitarmos a virmos no culto no domingo, para podermos nos alegrar com a exposição da palavra, que sempre alegra o nosso coração, para cantarmos juntos e desfrutarmos dessa comunhão, e depois vamos voltar para casa e seguir a nossa vida. Por quê? Porque, como nós dissemos anteriormente, abordar o outro para falar a respeito da salvação pode implicar em rejeição, pode implicar em sermos rotulados como os chatos, não é verdade? Então, é mais fácil eu não fazer. Além disso, para que eu possa dedicar tempo para evangelizar o outro, eu tenho que deixar de fazer alguma coisa que já está na minha agenda, ainda que seja descansar, ainda que seja ver um programa na televisão ou um jogo de futebol. Eu preciso sacrificar alguma coisa. Se eu não estiver disposto a sacrificar, eu não farei essa obra. Em João capítulo 20, verso 21, a palavra de Deus nos diz assim: novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus nos envia, portanto, a realizarmos essa obra, para Jesus, a sua missão sempre esteve muito clara, desde a sua infância. E a gente precisa entender que, embora Jesus, ele, ao esvaziar-se da sua divindade, ele nasce como um ser humano, e ele vai crescendo nessa consciência da sua missão. Mas nós encontramos em Lucas capítulo 2, verso 49, um texto que chama a nossa atenção. O texto diz: Jesus havia ido com a sua família a Jerusalém, e aí as famílias todas juntas terminam o dia, né, de estar em Jerusalém, eles retornam, e no meio do caminho se dão conta de que Jesus não está nem com os pais e nem com os familiares, e aí os pais de Jesus voltam para Jerusalém para procurá-lo, e encontram ele no templo. E ao questionarem a ele por que ele estava ali e não tinha ido junto com a família, a resposta dele é: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? E ele é encontrado ali discutindo com os líderes religiosos sobre a lei. 21 anos depois, Jesus morre na cruz. E na cruz, antes de morrer, em João capítulo 19, verso 30, ele declara: está consumado. A obra que Deus o Pai confiou a ele, e que ele cresceu no entendimento dela enquanto crescia em idade, em estatura e em conhecimento, ele a completa na cruz. Aquilo que o Pai o confiou enquanto missão, ele completou. A missão de Jesus na terra agora é a nossa missão, pois somos corpo de Cristo. Que missão é essa? Apresentar Deus às pessoas.
Então, eu quero responder com os irmãos a uma pergunta com 3 partes diferentes dessa resposta. E a pergunta é: por que é importante cumprir essa missão? Se Deus confiou a mim e a você, confiou à sua igreja, a missão de fazer Deus conhecido, de fazer com que o amor de Deus seja conhecido, de fazer com que as pessoas saibam que há salvação em Jesus Cristo e a oportunidade de se reconciliarem com Deus, por que é tão importante cumprir essa missão? Então, primeiro, porque é a continuação da missão de Jesus. Jesus não nos chama apenas para vir a Ele, Ele também nos chama para ir por Ele. Mateus 28, verso 19 e 20, é o texto que a gente bem conhece da grande comissão, e ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus, que nos chama a Ele para a salvação, Ele nos envia por Ele a anunciar essa salvação aos outros. E há uma palavra em Ezequiel capítulo 3, verso 18, que chama sempre muito a minha atenção. O fato de que, como crentes em Jesus Cristo, nós somos constituídos nesse mundo como os atalaias, como aqueles que vigiavam a cidade e olhavam, e quando vinha o inimigo, eles avisavam a cidade a respeito do perigo. Então o texto diz assim: quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas para mim, você será responsável pela morte dele. Nós temos uma responsabilidade com cada pessoa que convive conosco no nosso dia a dia, a responsabilidade de dizer para elas quem nós somos em Cristo Jesus. Não apenas quem nós somos, não apenas o Assis, que é filho de Antônio e de Neuza, e que morou em Mendes, e que estudou engenharia, não. Quem o Assis é em Cristo Jesus, filho de Deus pela fé em Jesus Cristo, aquele que teve o perdão dos seus pecados e que tem uma morada segura no céu por causa da graça de Deus. Precisamos fazer com que as pessoas tomem conhecimento disso, para que elas tenham oportunidade de escolher a salvação, e de então não só ter assegurada a sua vida eterna, mas enquanto vivem nessa terra, viverem de modo a promover a glória de Deus. Então, essa é a primeira razão pela qual devemos cumprir essa missão. Qual é a segunda razão? A segunda razão é porque é um privilégio concedido por Deus. Jesus assegurou a nossa salvação, aceitou-nos em sua família, deu-nos o seu Espírito Santo, e então nos tornou seus representantes no mundo. Meus irmãos, nós precisamos entender que isso é um privilégio. Quando nós chegarmos no céu, nós teremos não apenas a alegria de estarmos no céu, e isso será extraordinário, mas também teremos a alegria de encontrarmos muitas pessoas que estarão lá, porque Deus operou na vida delas através da nossa vida. E eu creio que isso será uma alegria maior, podermos abraçar nossos irmãos lá e recebermos deles o muito obrigado, porque você foi ferramenta de Deus para que eu conhecesse o Evangelho. Tem algumas pessoas que eu abraçarei lá no céu, e eu já sei de algumas delas, mas não sei de todas, e eu vou descobrir lá. Pessoas que contribuíram, pessoas que oraram por mim, pessoas que cooperaram para que o Evangelho chegasse até a mim. Precisamos entender que isso é um privilégio. 2 Coríntios 5, 18 a 20, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio.
Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus quer fazer esse apelo através de mim e de você. Terceiro motivo, porque contar aos outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer para eles. A melhor coisa que você pode fazer para os seus familiares, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para aquelas pessoas que você considera tanto, e tem gente que considera tanto a outra pessoa, que diz assim, eu não vou falar do evangelho com ela não, porque ela tem uma outra religião, vai acabar arranhando a nossa amizade. Eu quero dizer para você que eu não quero ter uma amizade assim não. A amizade verdadeira é aquela que promove o bem do outro, mesmo que em algum momento o outro fique chateado. Então, pregar o evangelho é a melhor coisa que você pode fazer para alguém. Se o seu vizinho tivesse uma doença grave e você soubesse do tratamento para a cura, seria criminoso reter essa informação. Eu sei aquilo que pode curá-lo, mas eu vou deixá-lo morrer. Isso é criminoso. Agora, pior do que isso, é guardar o segredo sobre o caminho para o perdão, a salvação, a paz e a vida eterna. Todos nós sabemos como é ruim viver sem Cristo. Mesmo aqueles que nasceram no lar evangélico, depois que eles tomam consciência e eles confessam a Jesus, eles entendem que a condição no momento anterior era pior do que aquela que está agora. E aqueles que demoraram mais tempo, eu me converti com quase 19 anos de idade, e o pouco de tempo, na minha adolescência, na minha juventude, início da juventude, sem Cristo, já foi bem ruim. Então, eu sei o quanto é ruim viver sem Cristo, mas nenhum de nós sabe quão ruim é morrer sem Cristo e passar uma eternidade sem Ele. Então precisamos anunciar o Evangelho, precisamos ajudar as pessoas a conhecer o caminho da salvação. Atos capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. E João capítulo 3, verso 36, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Essas informações precisam nos levar a contar para as pessoas que há salvação em Jesus Cristo. Qual a outra informação que nós temos que nos motiva a cumprir essa missão? Devo cumprir porque o resultado é eterno. Falar de Deus para as pessoas fará diferença no destino eterno delas. Logo, é mais importante que qualquer emprego, realização ou objetivo que você possa alcançar durante a sua vida na terra. Irmãos, a gente precisa pensar nisso, porque eu confesso aos irmãos que essas coisas, elas incomodam o meu coração. Nós temos um discurso no nosso dia a dia, como crentes em Jesus Cristo, de que o lugar melhor para estar é a presença de Deus, o destino melhor para se ter é o céu, que nós estamos seguros nas mãos de Deus, que fazer a vontade de Deus é a coisa mais importante. No entanto, na nossa prática diária, muitas vezes o que fazemos é outra coisa. Nós dizemos que não há salvação em nenhum outro senão em Jesus Cristo, e que Deus quer que os pecadores ouçam da palavra da salvação, mas nós priorizamos tantas outras coisas, e não é que nós devamos deixar de fazer o restante das coisas, porque nós precisamos viver, nós precisamos trabalhar, nós precisamos cuidar da nossa família, mas o problema é que às vezes a gente valoriza tanto essas coisas, que a gente não separa tempo, não tem intencionalidade para poder compartilhar com os outros a palavra da salvação. Nada pode ser mais importante que conduzir pessoas
a eternidade com Deus. Além disso, há um caráter de urgência que envolve a missão de evangelizar. O tempo é curto tanto para aquele que evangeliza, quanto para aquele que precisa ser evangelizado. Eu tenho o hoje, o agora, para poder falar a respeito da salvação em Jesus Cristo. Eu não sei se eu tenho amanhã, eu espero ter, eu planejo viver muitos anos, eu planejo realizar muitas coisas para o reino de Deus, mas eu não sei se eu terei esse tempo. Além disso, eu posso planejar evangelizar o meu vizinho na semana que vem, no mês que vem, ou então eu fico pensando assim, deixa eu achar uma boa estratégia para poder convidá-lo. Então, no ano que vem, no dia 28 de junho, eu completo mais um ano de vida. Então eu vou fazer uma festinha em casa, e aí eu vou convidar o meu vizinho para vir, e aí a gente faz um devocional e eu crio essa oportunidade. Olha que ideia boa. Será que ele vive até dia 28 de junho do ano que vem? Eu não sei se ele vive. Então, ter essa percepção, esse entendimento do caráter de urgência da evangelização, faz com que nós sejamos mais objetivos. Teremos toda a eternidade para celebrar com os salvos, mas só temos esse curto tempo de vida para conduzi-los à salvação. João capítulo 9, verso 4, Jesus diz: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Então vejam, a minha missão não é convencer as pessoas de seguir a Deus. A minha missão não é convencer as pessoas de que a religião dela é ruim e que a minha é boa. Não, a minha missão é testemunhar para as pessoas a respeito do amor de Deus e da sua salvação. A minha missão é contar para elas aquilo que eu tenho experimentado em Deus. Daí para frente é uma questão dela com Deus, mas eu preciso fazer isso. E por último, eu devo abraçar o compromisso com essa missão, porque essa missão traz significado para a vida. Um escritor e teólogo chamado William James disse o seguinte: o melhor uso que se pode dar à vida é empregá-la em algo que ultrapasse a própria vida. O melhor uso que podemos fazer da vida é empregá-la em algo que ultrapasse a própria vida. A verdade é que somente o reino de Deus irá permanecer. Todo o restante passa. Então, nesse momento da minha vida, me alimentar é importante, mas isso vai passar. Então, eu posso ficar ad infinito sem comer? Não, eu morro de fome. Então, eu preciso comer. Mas quando nós nos lembramos de Jesus no encontro com a mulher samaritana, os discípulos vão buscar comida, e quando eles voltam, Jesus diz: olha, um alimento eu tenho para comer que vocês não conhecem. E eles pensam: será que ele comeu alguma coisa? Não, ele diz: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Quando Jesus é tentado no deserto pelo diabo, e o diabo manda com que ele transforme as pedras em pães, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, eu preciso de comer? Sim, preciso, todos precisam. Mas há algo que é mais importante do que isso, e que pode fazer com que por algum tempo eu me prive da comida para fazer aquilo que Deus quer. Me prive de alguma diversão para fazer o que Deus quer. Me prive de uma viagem para fazer aquilo que Deus quer. Me prive de alguma coisa que eu queira comprar para mim, para poder fazer aquilo que Deus quer. A consciência de que eu posso sacrificar alguma coisa para poder priorizar a vontade de Deus. Atos 20, verso 24. Todavia, diz o apóstolo Paulo,
Não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Em nada tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo. O mais importante é cumprir a vontade de Deus. Concluímos dizendo que a vida comum e natural, ela segue um curso de corrupção e morte. As pessoas nascem, crescem, se desenvolvem, envelhecem, adoecem, morrem. Separadas de Deus, consequência dos pecados. É um sistema fechado e sem mudança natural. Ou seja, sem que haja uma intervenção sobrenatural, o que vai acontecer com cada ser humano é isso. Ele nasce em pecado, portanto, nasce separado de Deus. Ele vai viver e vai morrer separado de Deus, e vai passar uma eternidade separado de Deus. A salvação é consequência de uma ação sobrenatural de Deus, que, sendo eterno, decidiu entrar no tempo e na história e morrer por nós. Deus decide mudar essa realidade natural. Mas esse sistema, chamado vida eterna, também é um sistema fechado. E um dos princípios que rege esse sistema está em 2 Coríntios 5, verso 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então vamos entender isso. O primeiro sistema é o sistema em que as pessoas nascem separadas de Deus, vivem segundo seus próprios corações separados de Deus, morrem separados de Deus e permanecem separados de Deus. O segundo sistema é o sistema da eternidade, em que Deus chama algumas pessoas da condição natural para a condição espiritual, e elas passam a desfrutar da vida eterna. Mas a condição dentro desse sistema é: aqueles que, pelos quais Cristo morreu, também morreram, e portanto vivem a vida para Deus. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, a minha natureza humana, ela me faz, às vezes, tropeçar, às vezes me distrair, às vezes olhar na direção que não é para olhar, mas a palavra sempre me incomoda, e ela sempre me chama de volta para o caminho, que é o caminho da obediência a Deus e do cumprimento do propósito dele. Se um crente, ou aquele que se considera crente, é membro de uma igreja evangélica, se ele não é capaz de sacrificar a sua vida em momento algum, se isso não o incomoda, se ele não é capaz de sacrificar a sua vontade, os seus caprichos, se ele não é capaz de sacrificar o seu egoísmo, a sua preguiça, os seus maus hábitos, para cooperar com a igreja de Cristo na missão de anunciar a salvação, esse crente, esse evangélico, precisa rever a sua condição com Deus, porque talvez, se o levar o evangelho ao outro, em obediência a Cristo, em amor ao outro, não é algo que o move, o comove, o incomoda, a ponto de ele poder sacrificar alguma coisa, talvez ele seja apenas membro de uma igreja. Talvez ele seja apenas um religioso, talvez até um bom religioso, mas talvez apenas um religioso, porque aquele que faz parte desse novo sistema que é eterno, ele tem a consciência e a gratidão, o amor de Cristo nos constrange, compreendendo que um morreu por todos. Então, se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que essa palavra, ela de fato impacte o nosso coração,
Porque se impacta o nosso coração, se ela produz um desconforto, é porque de fato o Espírito Santo de Deus habita em nós. E então o que precisamos fazer é colocarmos nossa vida à disposição de Deus e encontrarmos a melhor maneira nesse tempo que é único para podermos proclamar o Evangelho da salvação. Domingo passado saímos às ruas. Ontem reunimos crianças aqui e alguns pais. Mas todos os dias você tem um aparelho celular na sua mão. Você tem um grupo de WhatsApp. Você tem uma rede social no Instagram, no Facebook ou em alguma outra plataforma dessa. Você pode usar esses ambientes virtuais para fazer mais do que compartilhar foto, compartilhar o que você comeu na semana passada, a viagem que você fez. Você pode usar esse ambiente virtual para compartilhar mais sobre o resultado do seu time que ganhou ou sobre a sua revolta porque ele perdeu. Você pode usar esse ambiente para contar para as pessoas aquilo que você tem vivido no seu dia a dia na comunhão com Deus. Você pode usar esse ambiente para contar para as pessoas aquilo que Deus incomodou o seu coração no sermão do culto da manhã. Você pode contar para as pessoas a experiência que você viveu num momento de comunhão com o irmão, numa visita que você fez ou numa visita que você recebeu, numa dinâmica num grupo de jovens, no encontro de senhoras ou no pequeno grupo de homens. Você pode fazer isso. E fazendo isso, você faz chegar a esperança do Evangelho aos corações daqueles que estão se relacionando com você na rede social. Não é difícil, irmãos, mas a gente precisa decidir fazer. É essa decisão que Deus espera de nós. Se temos que ir às pessoas onde elas estão, então, se as pessoas estão na academia, alguém precisa ir lá. Se as pessoas estão na praça de alimentação do shopping, alguém precisa ir lá. Se as pessoas estão nas redes sociais, alguém precisa ir lá. Esse alguém pode ser eu, pode ser você. Não importa como vamos fazer, mas precisamos fazer. Que o Senhor, portanto, incomode o nosso coração e nos conduza nesse processo, em nome de Jesus. Amém?